um escravo. Ele chegou lá no reino como um escravo. E ele agora, nesse momento, ele se deparava em um outro patamar. Nesse momento, ele se deparava lá em cima. Então, todos aqueles olhavam para ele e tinham inveja dele, na onde ele pôde chegar. Mas só que eles não sabiam o que Daniel realmente fazia. Daniel, ele servia a um Deus vivo. Daniel, ele se prostrava 3 vezes ao dia para orar, para pedir, para falar com Deus, para se prostrar ali diante de Deus. Mesmo ele sendo escravo, mesmo ele sendo ali humilhado por outras pessoas, aleluia, ele mesmo assim, ele orava, ele buscava ao verdadeiro Deus vivo. Glória a Deus, aleluia. Então não importava para ele a dificuldade, ele continuava adorando a Deus. Não importava o tanto que ele sofria, ele ainda continuava ali buscando a Deus. Ele ainda continuava se prostrando a Deus. Então, nesse momento, aquelas pessoas que queriam ver a queda de Daniel, eles começaram a bolar um plano. Porém, Daniel, ele era justo e leal ao rei. Ele era justo e leal. Rei Dário, ele gostava de Daniel, porque Daniel era daquele jeito dele. Daniel era uma pessoa inteligente. Por quê? Por que ele era inteligente? Porque Deus dava inteligência para ele. Aleluia. Porque Deus fazia acontecer na vida dele. Pelo fato de buscar ele. Pelo fato de se entregar a ele. Então agora eles viram aquilo que não tinha como corromper ele. Então foram buscar em outra área, aonde sabiam que Daniel ia cair. Olha para vocês verem como é, meus amados. Eles sabiam que Daniel ia cair. Por quê? Porque eles tinham certeza que podia passar o que for, que Daniel não ia parar de adorar a Deus. Aleluia. Até o inimigo sabe. Até o inimigo sabe. Aleluias. Mas ele tenta derrubar. Ele vai falar assim, ó, vamos derrubar ele na área aqui, ó, sobre o Deus dele, porque é o seguinte, ali ele vai cair, porque ele não vai deixar de adorar. Aí foram lá e planejaram um plano. Entra na história junto comigo, meus amados. Eles planejaram um plano. Fizeram um plano que Daniel ia cair. Com certeza ia cair. Então, foi aí que eles fizeram um decreto, falaram para o rei fazer um decreto, que em 30 dias não poderiam adorar outros deuses, não poderiam orar a outros deuses, não poderiam fazer nada, a não ser o rei Dário. Então, Daniel, ele parou de orar, certo? Não. Daniel, ele continuou orando. Aleluia. Daniel, ele continuou buscando. Glória a Deus. E Daniel, com essa notícia, Daniel agora chega dentro da sua casa. Ele sobe, ele fica escondido? Não. Daniel, ele sobe no telhado da sua casa. Glória a Deus. E lá de cima, ele prostra os seus joelhos e começa a clamar a Deus. Aleluia. Enquanto ele estava fazendo isso, aqueles que queriam o mal dele, aqueles que queriam ver a queda dele, já estavam posicionados. Para quê? Para ter mais pessoas para ver o que de fato estava acontecendo, para falar ali, ó, é verdade, você confirma? Eu confirmo. Então, fizeram todo mundo, cada um num canto, e Daniel começou a clamar. No outro dia, chegaram ao rei Dário, falaram com o rei Dário: rei Dário, Daniel estava adorando ao Deus dele. Então, rei Dário, naquele momento, ele viu o que ele tinha feito, porque o decreto foi ele que assinou. Aleluia. E não poderia, detalhe, não podia ser convertido o decreto. Tinha que ser concretizado, não importa com quem fosse. Tinha que ser concretizado. Então, naquele momento, aquele decreto ele tinha firmado. Então, o que acontece? Glória a Deus, aleluias. Daniel vai, ele chama Daniel e fala com Daniel:
muito triste, porque Daniel se prostrou ao Deus vivo. Aleluia. Então ele manda chamar Daniel naquele momento triste, ele manda chamar Daniel naquele momento e fala para jogar Daniel a cova dos leões. Aleluia. Então Daniel naquele momento ele é lançado à cova dos leões. Creio eu que de tanta inveja, creio eu que eles deixaram os 3 dias os leões sem comer, só para destroçar Daniel. Aleluia. O inimigo ele é sujo, o inimigo ele age em todas as áreas da nossa vida, mas basta a gente fechar as brechas. Aleluia. E Daniel ele fechou as brechas. Por quê? Porque ele buscava a Deus. Aleluia. Ele clamava a Deus. Então, ele foi à cova dos leões. Caiu lá em meio aos leões. E neste momento é selado agora a entrada da cova com uma pedra. E colocado agora o anel de rei Dário, o anel dos outros governantes, dos outros governadores, para que seja ali selado, para que não importa quem fosse, ia ser concretizado o decreto. Então foi selado, diz a Bíblia, não são palavras minhas, é palavra da Bíblia, diz que rei Dário foi para sua casa, triste, que não comeu nada, não conseguia dormir, porque Daniel era um braço direito do rei Dário. Então ele ficou triste com aquela situação. Mas antes, lá atrás, voltando, antes de selar, ele falou com Daniel: ora ao seu Deus, para que ele possa te salvar. Então agora o rei Dário chega em tua casa, ele não consegue descansar, ele não consegue comer, se alimentar. Antes ele chegava na casa dele, era festa, festejava, creio eu, na vida de um rei, com muita luxúria. E ele esqueceu tudo isso por causa de Daniel. Aleluia. Ele deixou toda essa luxúria, tudo isso que ele tinha, por causa de preocupado em quem? Em Daniel. Então no outro dia cedo, ao primeiro horário, ele vai até lá a cova e fala com Daniel. Creio eu que ele foi triste falar com Daniel, sem expectativa de ter uma resposta de Daniel, sem expectativa de ter uma resposta, mas ele foi. E o que acontece? Aleluia. Daniel ele responde. Glória a Deus. Aleluia. Daniel ele responde. E ele fala que Deus naquele momento mandou o teu próprio anjo para que fechassem a boca dos leões. Aleluias. Para vocês verem, Glória a amados, Deus, aleluia. a força da oração, da busca, a força da oração e da busca, Aleluia. e da entrega. Deus ele ouve. Glória a Deus. Mas não adianta eu orar se não tiver uma busca, se não tiver uma entrega verdadeira, de fato e de verdade ali, concreta para Deus. Aleluia. Orações sem entrega são apenas falas vazias. Aleluia. Apenas falas vazias, como se estivesse falando sozinho. Mas a partir do momento que há entrega, que há busca, que há oração, que há fé, tudo isso junto e misturado, Deus ele faz acontecer. Aleluia. E não é porque eu quero que ele faça acontecer, é porque Deus ele nos ama de uma tal forma que se a gente se entregar a Ele abre os braços e fala: filho, vem cá. Glória a Deus. Filho, estou aqui para te aceitar. Porque se eu entrego a minha vida a Deus, a palavra diz que Deus ele me aceita como filho dele. Deus ele me aceita da forma que eu chegar na igreja, da forma que eu chegar e orar, falar com Ele. Deus aceita. Glória a Deus. Aleluia. Porque Ele me ama, Ele te ama, Ele nos ama. Não importa, eu já no começo, na primeira vez, quando eu vim nesse ministério, eu era totalmente desviado. Eu vim efeito de drogas. Glória a Deus.
Aleluia. E Deus, ele me aceitou. Glória a Deus. Deus, ele abriu os braços, falou: ei, filho, eu te aceito da forma que você está. Deus, ele me aceita. Deus, ele te aceita. Deus, ele aceita todos. O que ele não vai aceitar é que nós se mantemos, se a gente se mantém no pecado. Aleluia. Isso Deus não aceita. Isso Deus não aceita. Ele aceita eu vindo aqui agora um pecador, mas que eu saia daqui transformado. Aleluia. Que eu saia daqui crendo que Ele é meu Pai. Que eu saio daqui entregando a minha vida a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Aí Ele me aceita. Mas Ele não aceita o meu pecado. Eu continuo